Oi, pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do CertCast e hoje o nosso convidado será o Pedro Pinheiro Cardoso. Ele é diretor de Auditoria, Fiscalização e Normatização do ITI e vai falar um pouquinho hoje para a gente, né, sobre trazer para o nosso dia a dia assuntos relacionados ao ITI, que às vezes a gente acha que é algo tão distante, tão complexo, tão fora da nossa realidade. Então, eu convidei, né, para ter essa conversa e tentar trazer, né, os assuntos do nosso cotidiano, além de uma apresentação que ele fez no último Certifórum. Eu acho que foi bem interessante o compartilhamento, aliás, desses números, e a gente vai discutir um pouquinho desses números no episódio de hoje. Bem, pessoal, então hoje nós vamos começar mais um episódio do nosso CertCast e hoje o nosso convidado é muito especial. É o Pedro Pinheiro Cardoso. Ele é diretor de Auditoria, Fiscalização e Normatização do ITI. Bem, a minha ideia em convidar o Pedro para esse episódio, porque recentemente houve o Certifórum. E ele fez uma apresentação sobre os números da ICP Brasil, a evolução em um ano, né, que em setembro de 2022, não, setembro de 2021 até setembro de 2023, né? E aí ele trouxe vários dados, inclusive dados que antes eu nunca tinha visto em nenhum tipo de apresentação, que ele vai falar, eu não vou dar spoilers, mas eu vejo que o Certifórum é um evento muito interessante, muito bacana, que cria um network absurdo para todo mundo, mas é pouca gente que participa. E aí eu fiquei assistindo a apresentação e, caramba, por que não é todo mundo que poderia ouvir? Por que não vamos lá, né, convidá-lo para a gente ir para o YouTube e fazer essa mesma apresentação de uma forma mais informal para alcançar ainda mais pessoas. Então, seja bem-vindo, Pedro. Começar, eu queria muito que você se apresentasse, falasse para o pessoal um pouquinho do que você faz no ITI, da sua trajetória profissional, como o senhor veio parar aqui no mundo da ICP Brasil. Então, muito bom dia aí a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Eu acho que é importante ter essa interação com o público mais variado. Bom, então, eu sou servidor público de carreira, eu sou servidor público da CGU, a Controladoria Geral da União. E eu vim parar aqui no ITI, na verdade, em 2000, assim que estava fazendo as normas da ICP Brasil, pediram para a CGU indicar ali um auditor para auxiliar nas normas de auditoria e eu fui ajudar ali o comitê gestor a fazer as normas da ICP Brasil. Nunca tinha ouvido falar de PKI, de ICP, de nada. Conhecia que era o meu negócio, era auditoria. Então eu fui lá, fiquei o tempo necessário ali com o comitê gestor e depois voltei para o meu órgão de origem, fazer meus trabalhos. E depois, um belo dia, encontrei uma pessoa no meio da rua e falou assim, estou precisando de você lá no ITI e para trabalhar com auditoria. Eu vim para ser auditor, não tinha nenhuma pretensão de ser diretor, era auditor, fazia as auditorias, a gente estava começando. Então foi aí que eu comecei na ICP Brasil. A minha trajetória aqui é essa, e aí eu já estou nesse negócio. Aí, enfim, tive que aprender um pouquinho o que é, especializar ali em algumas coisas relacionadas com PKI, com segurança da informação, com criptografia. Aí eu fiz a minha carreira profissional mais focado para isso, que era a necessidade que eu tinha, né? Então tive que ali aprender um pouco e aprender fazendo em algumas coisas e outro ouvindo de quem conhecia, né? Principalmente o pessoal da academia, professor das universidades, enfim. E aí foi a minha trajetória aqui no ITI. Sim, perfeito. Então, é isso, Pedro. A gente poderia começar, não é, com a sua apresentação, como a gente tinha falado, né, para você trazer aí os números da ICP Brasil para o pessoal, o AGR médio, como eu digo aqui, a pessoa que está ali na ponta da cadeia, para a gente discutir um pouquinho aí. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer como é que começou a apresentação de números no Certifórum.
Nós fazíamos, acho que 2000, se não me engano, 2008, 2009, nós tínhamos como missão aqui do Instituto disseminar o conhecimento de certificado. Então, a gente fazia certifóruos regionais, itinerantes, aí tinha pelo menos um em cada região do país, e aí, em um desses eventos, estava difícil de compor ali a grade, e falou assim, então vai lá, Pedro, fala lá alguma coisa no Certifórum. E aí eu fui e fiz a apresentação dos números. E o que o número tem a ver com a diretoria de auditoria e fiscalização? Então, algumas coisas a gente precisa compreender. Qual é o papel do ITI, né? O ITI, basicamente, ele tem 3 funções aqui, né? Ele é a autoridade certificadora raiz, ou seja, ele emite o primeiro certificado autoassinado e depois emite os certificados das outras autoridades certificadoras que fazem toda a cadeia funcionar. E uma outra função importante é auditar e fiscalizar, que é, no caso, a minha missão. Auditar e fiscalizar. E como é que eu vou auditar ou fiscalizar se eu não sei quem são, onde eles estão, quantos certificados se emite, quem são a C, quem são a R, a GR? Então, a gente tem que ter as informações. Sim. E tendo a informação, para quê? Para exercer o nosso trabalho. Por que eu vou fiscalizar um determinado AC ou determinada R? Porque ela está emitindo muito certificado, porque ela está emitindo pouco certificado, ou porque ela está emitindo regular. É impossível você sair fiscalizando 2.500 AR batendo na porta de cada um. Você precisa ter números, você precisa ter informação, dados de inteligência, para você poder fazer a sua atuação. E aí, em função disso, eu mostrei os números. Falei assim, olha o que a gente trabalha, é assim que a gente faz. Eu comecei a mostrar isso no Certifórum. Então, daí é que surgiu os números e tal. Então, para vocês entenderem, e aí uma coisa que eu sempre digo para o pessoal mais próximo aqui, às vezes a pessoa não tem essa compreensão. A ICP Brasil é um mercado privado com uma regulação pública. Então, o ITI ele não interfere no preço do certificado, se está caro, se está barato, se você vai entregar assim, assado. Isso não é função nossa. Como é que concorre, se o concorrente está bom, se está ruim, se você está atendendo bem o seu cliente, se não está. Isso não é função do ITI. O ITI ele tem uma função técnica. O que interessa para o ITI é assim, você está entregando o produto dentro das especificações técnicas que precisam, que é isso que é a garantia da ICP Brasil. Quando lá na lei diz que o certificado digital ICP Brasil, ele tem uma presunção de validade jurídica, é porque o legislador, na época, entendeu que, se você emitir um certificado digital, seguindo requisitos técnicos que está aqui estabelecido, a nossa norma entende que aquilo lá tem uma veracidade irrefutável. Por quê? Porque certificado digital é igual. O certificado digital ICP Brasil é igual a um certificado não ICP Brasil. Ele faz a mesma função, é o mesmo algoritmo de criptografia. Ele faz exatamente a mesma coisa. O que tem de diferente é que por trás disso tem uma infraestrutura, tem um conjunto de regulamento, tem um conjunto de regras. E no nosso caso, nós somos, na minha diretoria, nós somos responsáveis por minimamente entender que aqueles certificados estão dentro daquele padrão. E aí tem 2 coisas importantes que a gente tem que falar. Uma coisa é você ter o que a gente chama do padrão, ou seja, o mesmo certificado que é vendido por A, B, C, D, AC, X, Y, ele é igual. Então, isso é uma padronização que nós temos que fazer, para evitar de que as aplicações não consigam usar os certificados. Então, isso é uma coisa, de uma padronização. E depois que a entrega dele seja todos no mesmo requisito. Se um está fazendo por presencial, tem o presencial. Se é por videoconferência, não é possível você fazer uma entrega como seja um produto não regulado, que cada um faz de um jeito. Ou seja, você tem produto aí que a pessoa chega e entrega de drone na sua casa. Pelo menos na propaganda é assim. No nosso caso, ele tem um regulamento e é disso que se trata. Então, quando eu trago aqui os números, esses são os dados que nós trabalhamos nas nossas estratégias de auditoria, de fiscalização. Lógico, tem muito mais coisa do que esses números aqui, né? Mas eu faço esse recorte dos números para
para mostrar para o público geral do que a gente está sabendo, do que a gente está fazendo. Então, para vocês terem uma ideia do que é o nosso trabalho de fiscalização, todo certificado digital, todos eles, todos que são emitidos, o arquivinho da chave pública, que nós chamamos, né, que chamamos de certificado digital, aquela parte da chave pública. Então, nós temos esse arquivo aqui nas nossas informações. Então, eu tenho todo certificado emitido, eu tenho aqui comigo. Então, eu tenho procedimentos automáticos de conferência, por exemplo, se eles estão fora do padrão, dentro do padrão. Isso é o trabalho que a gente faz com dizer assim, 100% dos casos, nós temos isso. Então, assim, eles gostam, né, de falar isso, o ITI não faz nada, deve ter lá uma meia dúzia de pessoas, como é que eles auditam, como é que eles fiscalizam? Então, a gente faz com meio de tecnologia, com meio de ferramentas que nós utilizamos para poder fazer isso, porque em nenhuma atividade humana é possível você fazer aí fiscalização, acompanhamento individualizado de cada um. O que a gente trouxe no Certifor é esses dados aqui. E o que eu falo assim que, mais do que o número, a gente apresenta os números e a gente aqui no ITI começa a falar assim, faz a apresentação crítica dos números. O que é a apresentação crítica, né? Aquela história do copo meio cheio, meio vazio, sabe? Então a gente mostra um número, uns acham um número maravilhoso e o outro acha um número muito ruim. Terrível. Então eu sempre digo que assim, tá bom, eu apresento o número, a interpretação é você que vai dar dele. Então, o que talvez as pessoas gostem é assim, de 22, né, 22 e 23, fazendo a comparação desses anos aí, houve um crescimento de 12% na emissão dos certificados. Aí alguém vai gostar disso e vai dizer assim, bom, não tem nenhum ramo de atividade no Brasil, são muito poucos, que tem um crescimento de 12%. Se você pegar a economia, nossa economia está crescendo aí, sei lá, 1, 2, 3% ao ano. Esse mercado está crescendo 12%. Isso é muito bom? É muito bom. Então, esse é o primeiro dado de certificado. Muito mais do que o número, né? Nesse período que a gente está falando, houve a emissão de 9 milhões de certificados. A expectativa para a gente fechar esse ano, próximo de 10 milhões de certificados. Tem uma projeção de um crescimento próximo disso aí, eu imagino entre 12% e 15% no número de certificados. E já nesse começo eu já falo assim, bom, isso é bom, mas por outro lado é muito ruim. Por quê? A gente tem 9 milhões de certificados emitidos, certo? Nós devemos ter no Brasil, eu acho que próximo de pessoas jurídicas, próximos aí de 6, 7 milhões de pessoas jurídicas. Ou seja, só aí nós já poderíamos ter um certificado para cada pessoa jurídica. Sim. Pessoas físicas que necessitam, que têm necessidade de fazer transações eletrônicas, assinar documento, eu imagino que nós devemos ter no país próximo de 50 milhões de pessoas. Nós estamos emitindo 3 milhões e meio de certificado para pessoas. Então, é um número bom, mas é um número que está muito longe de ser o número que a gente precisa, porque um dos propósitos do ITI, assim, por que o ITI existe? O ITI existe porque o Estado entendeu que o certificado digital é uma ferramenta importante para a sociedade, para o cidadão precisar fazer as transações. E lógico que o nosso objetivo é que, se não todo cidadão, mas todo cidadão economicamente ativo, que tem uma necessidade e capacidade de uso, que ele tenha um certificado digital para ele fazer as transações dele no seu dia a dia. Então, por isso que a gente já tem um longo caminho pela frente quando a gente está falando dos números ali. E aí, assim, desses 9 milhões, né, de certificados, a gente tem uma distribuição deles, né? Então, ou seja, desses certificados que a gente está falando de 9 milhões, a gente tem 60% desses certificados são de pessoas jurídicas e aí 40% de pessoas físicas. E não faz muito sentido a população... É desproporcional, né? A quantidade de pessoas físicas sei lá, pelo menos tinha que ser 10 vezes mais do que a quantidade de pessoas jurídicas. Isso é decorrência do quê? Qual é a decorrência disso? E isso era uma questão... Tem algumas coisas que explicam isso. E a primeira explicação disso é que o certificado digital começou como uma obrigação. O cidadão empresário é obrigado a obter um certificado digital.
Então, desde 2015, 16, 17, o governo avisou: não vou obrigar ninguém a usar mais certificado. A partir daí, é o mercado que tem que buscar soluções para o uso do certificado digital. Para a pessoa jurídica, está preservado aquelas obrigatoriedades, porque a Receita Federal, que é vamos dizer assim, o carro-chefe das pessoas jurídicas aqui, né? Ela falou assim: ó, o certificado de pessoa jurídica, o certificado para transações com a Receita, tem que ser ICP Brasil. Então, ele manteve aquela obrigatoriedade, ser obrigado para emitir uma nota fiscal eletrônica, você precisa de um certificado digital, e aí tem que ser um certificado digital ICP Brasil. Então, nesse caso, tem uma obrigatoriedade. Agora, das pessoas físicas, não tem obrigatoriedade. Então, aqui é onde o ITI tenta forçar o mercado a buscar as aplicações. Esse aí é onde, como eu disse no início, é um mercado privado com a regulação pública. O governo já deu um subsídio inicial de todas as obrigatoriedades que eram possíveis no começo, né? Aí agora solta a mão e vai andar sozinho. O governo deu aquele primeiro impulso, né? Como a roda começar a girar, ele deu o primeiro empurrão. A partir daí, em que velocidade que vai, é a própria iniciativa privada. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, por isso que a gente está falando, porque a gente enxerga desse mercado relacionado com a necessidade da população. Porque o ITI, entendam, é um órgão público. A nossa visão, o nosso interesse e só faz sentido um órgão público existir se ele for ou fomentar ou prestar algum serviço para o cidadão. Se não tiver sentido, não tem razão de existir um órgão público. Então, a gente entende, por isso que a gente faz regulação, por isso que a gente, de alguma maneira, tenta induzir o mercado aí para um lugar, para um determinado lugar, para atender esse cidadão, que é essa necessidade que a gente tem. Então, por isso que tem essa desproporção, e a gente entende, e o nosso desejo é que um dia isso torne realidade. Que realidade? Que todas as pessoas jurídicas tenham um certificado digital ICP Brasil e que todas as pessoas físicas, ou um volume, que é o nosso desejo, a gente tinha metas de atingir pelo menos 40 milhões de pessoas físicas. Está muito longe disso, de chegar nesse patamar. O que vocês imaginam? Qual seria o cenário? 40 milhões de pessoas físicas têm lá um certificado digital ICP Brasil. Qual é o cenário que vocês imaginam para esse volume de certificados ativos? O que essas pessoas estariam fazendo com esse certificado no dia a dia? Onde o certificado conseguiria ajudar se nós tivéssemos as soluções? Então, a gente costuma brincar aqui no ITI que ninguém acorda de manhã, eu falei isso no Certifórum, né? Ninguém acorda de manhã com o desejo de comprar um certificado. Diferente de um iPhone, né? De uma coisa assim. Eu estou precisando de comprar um iPhone novo, ou um Samsung novo, um Galaxy, enfim. O certificado digital é porque você tem uma necessidade. E as pessoas têm necessidade não de um certificado digital. As pessoas têm necessidade de fazer transações eletrônicas. Ninguém vive hoje sem acessar um site, por exemplo. Então, como sabe, todo site, esse que a gente está agora, sim, ele tem um certificado digital. Para a gente fechar uma conexão segura, tem um certificado digital ali. A gente olhar qualquer um olhar num browser, tem um cadeadinho lá no canto esquerdo, aquilo é um certificado digital. Precisa disso, de um certificado, porque a sociedade precisa. Então, aí você tem um outro ramo que a gente nem está nele, a ICP Brasil não está nesse ramo, mas as pessoas precisam de fazer transações, assinar documentos. Então, você se desloca para muitos lugares, você tem que ir fisicamente em muitos lugares. Isso o certificado digital pode fazer. Em todas as situações que você tem que ir fisicamente, um certificado digital pode fazer uma autenticação por você. Então, toda vez que você precisa assinar um documento por escrito, um papel, um contrato, sei lá, a gente brinca com as coisas mais simples, mas você sempre está ali com algum contrato que você tem que assinar. Você assina, encontra a pessoa, assina caneta. Todas as situações, um certificado digital atenderia. Se as pessoas tivessem o certificado. A questão é que muita gente não tem, e aí a gente fica naquela história assim, não tem
certificado porque não tem aplicações para fazer, não existem aplicações porque eu não tenho um certificado. Então, só para vocês entenderem, a gente passou por um período, eu diria, bem crítico da ICP Brasil, foi quando o governo implementou o GovBR. O GovBR é uma solução que o Estado queria que a ICP Brasil ocupasse esse espaço. O governo falou assim, ICP, se tem lá certificado, eu preciso me relacionar com o cidadão. Então, vamos fazer isso por meio da ICP. Enfim, teve idas e vindas e tal, e não se chegou num bom termo, e toda vez que não chega num bom termo com o governo, ele toma a ação dele. Outra alternativa. E a alternativa que o governo achou foi a assinatura avançada. Tá? Então, a gente tem o uso de pessoas físicas, então ele começou dentro do próprio governo. O principal, de novo, era o governo fomentar isso, os servidores públicos, usar certificado. Hoje nós temos, que é o público que usa o certificado digital, o principal público, os profissionais liberais. Sim. Contadores, médicos, engenheiros, um pouco menos advogados, porque também a justiça tornou isso obrigatório, né? E aí, enfim, uma preocupação do governo já no passado e aí era uma preocupação mesmo do governo, é uma necessidade, eu preciso tirar o cidadão do balcão. Sim. Então ele transfere para o balcão. Hoje até, assim, eu também enxergo que é uma das formas, né, que a tecnologia é uma das formas que hoje o governo tem de reduzir custo. Todo mundo fala em reduzir custo, reduzir máquina pública, etc. E, sem dúvida, oferecer um serviço de forma digital é muito mais simples, muito mais barato para o governo, mais confortável para o cidadão do que você manter uma repartição, funcionários, enfim, e inúmeros processos que já poderiam ter avançado, né? Pedro, eu vou fazer uma pergunta sem querer te atrapalhar, mas já atrapalhando. Você falando aí sobre o GovBR. Você sente... Ok, eu concordo que o GovBR veio ocupar um espaço que deveria ser da ICP Brasil. Mas você acha que, justamente por ser iniciativa privada, eles sempre têm uma pressão assim que não deixa a coisa acelerar? Porque a impressão que eu tenho aqui na ponta, assim, todo mundo reclama de tudo, né? Vai começar agora IN130, não pode mais fazer atendimento externo. Agora vamos ter que usar georreferenciamento. Nossa, o mundo acabou. No final das contas, emitiu mais certificado do que emitia antes. Não, agora pode. Ok, liberou. Antes não pode. Agora, videoconferência. Nossa, o mundo agora acabou. Como vai atender por videoconferência? E hoje em dia, se você tirar... Quando acabou a videoconferência, porque foi por medida provisória, né? E passou um período lá sem conseguir até normatizar direitinho, todo mundo só faltou morrer o período que passou sem videoconferência. Então, você sente que vocês se esforçam muito tentando mostrar um cenário que é melhor, vai dar certo, confia, é assim que tem que ser, e todo mundo fica, não pode, não dá, não é agora, não é a hora, não funciona assim, e às vezes que conseguiu avançar em alguma pauta foi positivo no final das contas, e aí vai ficando um monte de coisa que poderia ser positiva na gaveta, porque o pessoal só tem medo. Isso tem, e aí assim, a gente enfrenta isso no dia a dia. É porque as pessoas que estão na sua posição não querem perder a posição que estão. Então eles resistem, é natural, tá, do ser humano resistir à mudança. Agora, o que eu sempre digo é assim, nós estamos no mercado de tecnologia. Não existe tecnologia nenhuma no mundo que sobreviva 20 anos sem nenhuma mudança. Exato. E nós estamos fazendo isso, e aí a videoconferência foi um desses ensinamentos para nós, né? Então a gente estava aqui e aí as pessoas não compreendem algumas coisas. A gente tem isso faz parte do Estado, a gente tem uma burocracia muito grande, extremamente exagerada. Por exemplo, o nosso processo de emissão de certificado é extremamente burocrático. E as pessoas se acostumaram com isso.
achando que isso é a maneira de emitir certificado. Eu vou dar um exemplo. A gente conversa com pessoas de diversos lugares do mundo. Então, e no Brasil nós temos um problema seríssimo, que se nós não tivéssemos esse problema, a forma de emitir certificado digital é diferente. Nós temos um problema seríssimo com a nossa identidade. Sim. O documento de identidade do brasileiro é falar baixo, né, que o pessoal não nos escutar. É uma vergonha. Então, países que já resolveram isso, a emissão de certificado é diferente. Não tem agente de registro, você não precisa colher documento, você não precisa colher biometria de novo. Então, você tem um processo muito simplificado. Então, a gente acompanha isso em outros países muito menos desenvolvidos do que o Brasil. Você pegar países aqui da América Latina, aqui, fala assim, não, nós não temos problema lá. Lá o Estado já tem todas as informações, não tem gente duplicado, não tem ninguém falsificando documento. A nossa realidade é muito diferente. Então, para enfrentar essa realidade, nós fomos criando um mecanismo e quem está há mais tempo nesse negócio, ele ainda acha que era daquele jeito que tem que continuar fazendo. Então, por exemplo, 2 agentes de registro. Isso é invenção nossa, porque tem problema de fraude. Não precisa de 2? Não precisa. Aí a gente vai criando custo, vai criando burocracia. E quando você fala que não, que é o pessoal que já acostumou assim, cai de pau na gente, achando que... A videoconferência é a mesma coisa. Nós estávamos com propósito de videoconferência, e o pessoal vai acabar com já o se falava em videoconferência antes mesmo da pandemia, né? Porque quando veio a pandemia, todo mundo aceitou, aí virou pacífico o tema, né? Então essa discussão já existia, nós fomos... assim, muito atacados por conta disso, porque eles que queriam acabar, e por fim, quando veio a pandemia, aí nós tivemos que fazer uma videoconferência muito mais arriscada naquele momento, porque nós não tínhamos ainda todas as condições, não estávamos preparados para isso. E hoje não, hoje a gente já tem uma condição de videoconferência, e a gente mostra aqui nesse painel que a gente mostrou lá. Então, uma dessas apresentações aí, que a gente mostra como é que está essa evolução aí da videoconferência. Então, em 2021 para 2022, era 34% das emissões era por videoconferência. Agora, 22, 23, estamos com 50%. Eu imagino que a gente vai chegar numa proporção aí próximo de 70%, daqui a mais 2 anos, uns 70% ser por videoconferência. Ou, se dependêssemos talvez do ITI, isso fosse muito maior. O presencial fosse a exceção. Isso, só para quem não pudesse, né, por ver. Eu não sei nem se vai ter alguém que não pode, tá? Aí não é, aí eu estou falando como cidadão, lógico. Tem gente que tem uma dificuldade com a tecnologia, a gente tem que respeitar isso, né? Pessoal, eu não consigo ligar uma câmera, ligar um computador. Tem gente nesse nível. Mas neste caso, para isso aí serve o agente, que a gente chama de agente de registro, mas, sei lá, uma pessoa que conhece, sabe para que serve o certificado, porque qual é a necessidade, que pode auxiliá-lo a fazer essa identificação formal. A própria Gov vem fazendo, né, esse trabalho com a população. O pessoal que não sabia usar um celular é obrigado, ou faz aquela verificação, aquela validação, cria aquela conta para ter acesso a um serviço que eles precisam, ou não tem acesso ao serviço. E aí o pessoal desenrola, né, também. Esse é um perfil do brasileiro. O brasileiro gosta de consumir tecnologia. Ele prefere muito mais do que outros processos burocráticos. Ele gosta disso. Então, é aí que eu acho que é o nosso caminho é esse. Então, quando a gente vê algumas coisas aí a gente observa o que está acontecendo em outros países, e que pode modernizar, que pode a gente ganhar escala nessa emissão. Imagina se a gente está pensando em 40 milhões de certificados, a gente vai ter um público aí que talvez não precise ir presencial, a gente tem que pensar em outras maneiras de fazer essa parte da identificação. E esse é o caminho que a gente está querendo construir. E, bom, eu não sei se podemos avançar para outro... Podemos. Para outro assunto. A gente tem... e aí eu estou falando isso porque eu não consegui fazer aqui no Certifórum, eu não consegui resgatar, mas
eu mostrei uns 10 anos atrás, um mesmo dado, que eu fazia uma analogia com a idade do usuário de certificado. Porque isso é importante, porque assim, se eu estou pensando em usar uma tecnologia, videoconferência ou até uma identificação eletrônica, eu preciso de uma população mais propícia a utilizar essas tecnologias. Então, a gente está vendo, e eu mostrei isso aqui, que a gente está vendo que o usuário de certificado ele está mais jovem do que estava há 10 anos atrás. Então, isso nos é um indicativo, isso para o ITI dá um conforto, porque assim, eu posso colocar mais tecnologia aqui que eu não vou enfrentar problema. Porque, querendo ou não é nenhuma discriminação, né? Eu já passei dos 50, então eu não posso ficar atacando muito a geração prateada aí, tá? Mas a geração prateada, ela tem mais dificuldade com a tecnologia. Eu costumo brincar que os meus filhos, eu faço um esforço para eles não usar tecnologia, mas eles não conseguem viver sem tecnologia. Nós, gente de mais idade, ele faz um esforço para usar a tecnologia. Essa geração nova, ele não consegue usar as burocracias. Ele quer tecnologia em tudo que vai fazer. Ele quer resolver tudo aqui no WhatsApp, ele quer fazer... Então, olhando para isso, a gente tem que também, de alguma maneira, fazer algum nível de modernização para atender esse público, senão a gente vai estar desassociado com o que a gente tem. Fazer uma transição que usa a tecnologia à disposição dessa geração que é tecnológica. E não é à toa que clientes que a gente tem, assim, de, sei lá, 10 anos que a gente emite certificado digital deles. Às vezes tem cliente que não queria ser atendido por vídeo, por exemplo, mas surgiu uma eventualidade... Ele fez uma videoconferência. Esqueça, nunca mais ele vai querer um atendimento presencial na vida dele. Nunca mais você atende presencialmente um cliente que foi atendido por vídeo. Só se der algum problema no sistema e não conseguir fazer por vídeo. Mas a experiência para ele é muito melhor, né? Então é isso que a gente espera dessa evolução desse mercado. Tem uma coisa que a gente fala, não sei se está descasado, aí eu vou só fazer não vou na sequência do que foi lá no Certifórum, tá? Certo. Em função disso, o que a gente imagina do mercado um pouco, olhando para esse cenário, né, do que eu tenho, do volume de certificados que eu tenho emitido, dessa necessidade de ter uma modernização nesses processos, principalmente na parte de emissão de certificado e de uso do certificado. E aí a gente falava em outro momento, não está nesse foco aqui, mas a gente fala assim, vamos acabar com o certificado do tipo A1 para pessoa física, tá? Apenas para pessoa física. E qual é o que substitui ele? Tá? É o certificado em nuvem. Tá? Sim. Então, esse é o caminho que nós estamos entendendo que é o melhor caminho para o cidadão. A pessoa jurídica, não vamos mexer nela, ela está lá, vamos fazer pequenas mudanças ali, mas, ou seja, o certificado, a espécie do A1 para a pessoa jurídica, ele vai ser preservado, continua. Mas para uma pessoa física, é isso que a gente está falando, pessoa física não faz sentido mais ele ter um certificado do tipo A1. E aí, só para entender o que é o certificado do tipo A1, ele é um certificado que ele é gerado e armazenado em software. Então, ele nasceu em 2001 para ser provisório, porque naquela época nós não conseguíamos lidar bem com uma comunicação entre um token e um cartão, era algo muito difícil de acontecer do ponto de vista técnico, tá? Não tinha padronização, cada um fazia de um jeito, então falou assim, bom, por software a gente consegue, e aí a gente alavancou o uso do certificado, mas é para ser provisório. Por quê? Porque um certificado em software, eu faço uma cópia dele, eu posso estar em 2, 3 lugares, eu não tenho nível, não tem insegurança criptográfica, mas pode ter insegurança no uso do certificado. Para a pessoa jurídica, não faz muito sentido a gente fazer grandes mudanças, porque ele vai assinar a nota fiscal. Ok, você pode colocar numa máquina, copiar para colocar em vários terminais, ok.
Mas para a pessoa física, não faz sentido eu estar com o meu certificado com a possibilidade, por exemplo, eu estou aqui no ITI, eu pego o certificado, nós não usamos certificado do tipo A1 aqui, mas hipoteticamente, não tem sentido eu pegar o meu certificado do tipo A1 e deixar no meu computador aqui do trabalho. Pode ser que chegue outra pessoa aqui, vai usar esse equipamento, não é meu, vai utilizar ele, o meu certificado vai estar ali. Não tem sentido. Então, o sentido que tem é o certificado em nuvem, que ele fica armazenado dentro de um hardware criptográfico, em um outro ambiente, quase que numa sala-cofre, e você acessa ele do seu celular. Então, esse é o caminho que nós estamos entendendo para chegar nesses 40 milhões de pessoas com o uso do certificado, e as pessoas usam o seu telefone, o seu smartphone. Cada cidadão tem um smartphone. Eu uso o certificado. Ele não vai fazer transação, ele não vai usar notebook, ele não vai usar desktop, ele vai usar o celular dele. Então, ali é que ele vai fazer as transações, é ali que ele tem que fazer a assinatura. Agora, esse passo, quem tem que fazer? Isso é iniciativa privada. O ITI, como eu disse no início, esse é um mercado privado com a regulação pública. A regulação de como vai isso, com o requisito de segurança, como é que a gente cria as facilidades, essa é a nossa parte, a parte de regulação. Agora, a parte de uso, como é que o cidadão vai usar, onde ele vai usar. Então, esse é o mercado que as ACs, as ARs têm que explorar. Esse aí é o mercado. Ou seja, e aí o que a gente imagina é que o mercado se transforme. Isso pode ter alguns impactos, assustar algumas pessoas, mas é assim, é que você transforme o que a gente está falando de vender certificado para vender assinatura. Tá? Então, é uma transformação que a gente chama do certificado em nuvem, tá? Que é essa transformação que a gente espera que você um dia vá acontecer. Você deixa de contar a quantidade de certificados emitidos para contar a quantidade de vezes em que o certificado foi utilizado, né? O uso do certificado de fato. Um pouco mais do que isso, tá? Então, a gente usa alguns exemplos hipotéticos, né? Hipotéticos apenas. Mas vamos imaginar que um banco qualquer aí fala assim, eu tenho meus clientes e o meu cliente tem que vir aqui de tempos em tempos assinar o contrato de financiamento ou um contrato de seguro. Você tem que passar na minha agência para assinar de novo aquele cadastro, você tem que pegar a sua assinatura, certo? Inevitavelmente, quem tem conta bancária, exceto os mais jovens que estão no banco digital, mas os bancos tradicionais, é assim que de vez em quando o gerente liga, você tem que passar aqui, porque... Vamos imaginar que o banco falasse assim, AC, eu quero que você me entregue de graça, sem nenhum custo, um certificado para cada cliente que eu tenho. Eu tenho 10 milhões de clientes, você vai entregar, você vai eleger ali, não serão os 10 milhões, mas seria, eu tenho 5 milhões de clientes que de vez em quando são clientes que têm negócio aqui, que de vez em quando precisa assinar alguma coisa. Eu quero que você entregue, sem custo para ele, um certificado digital. E toda vez que esse meu cliente fizer uma assinatura de algum contrato, alguma coisa assim, eu te pago um valor pelaquela assinatura. E você vai remunerar, você vai sustentar o negócio por meio daquele procedimento de assinatura. E aí sim, você pode fazer, tá bom, o banco fala assim, se o uso desse certificado for para assinar um contrato do banco, o banco paga. Agora, se você quiser assinar porque você quer fazer um contrato com outra pessoa, aí você paga direto para você. E isso traz a remuneração. Então, esse é um modelo de negócio que para algumas coisas podem funcionar. Não é o caso da nota fiscal, esquece. Nota fiscal, ele assina milhares de notas, não dá para você pagar por assinatura. Esse você vai continuar comprando o certificado, pagando ali 1 ano, 2 anos, tem um valor fixo lá. Mas para aqueles que têm um uso mais eventual, e é o que a gente fala, não tem muito sentido para o cidadão que vai usar um certificado, ele precisa usar o certificado 3 vezes por ano. Não faz sentido você pagar R$100, R$200 num certificado para você usar 2, 3 vezes por ano. Agora, faz sentido... Só faz sentido para quem vende o certificado, né? Mas para quem vai usar, ele vai preferir ao cartório.
Então, agora, se você falar para ele, ó, eu precisei de fazer uma assinatura agora, eu tenho que me deslocar, perder 2 horas aqui para ir em tal lugar. Eu tenho um certificado e eu pago R$10 para fazer a assinatura, eu pago aquela assinatura. Então, esse é o modelo que o ITI entende que pode fazer essa transição, lógico, lenta, né? Não adianta imaginar, a gente não faz transição de modelo de comercial, modelo de negócio, modelo de uso, de uma hora para outra. Então, a gente precisa construir isso ao longo do tempo. E aí, nesse aspecto, o ITI vem trabalhando nisso no sentido de trabalhar com as ACs. E por que eu estou falando isso? Aí a gente entra num outro ponto, que eu até pulei um pouco aqui, e aí eu mostro lá no Certifórum como a gente, eu chamo assim, o tamanho da nossa infraestrutura. Então, a gente tem muita AC, nós temos muita AR, nós temos muito AGR e nós temos poucos certificados. Toda essa infraestrutura existe para emitir certificado. Aí a gente brinca lá, assim, ó, a gente tem número, né? Nós temos hoje 40 mil AGRs. Esse é o número. Nós emitimos por dia 40 mil certificados. Não fecha. Não tem uma coisa estranha nisso? Demais. Seria em média um certificado por AGR. Como é que você sustenta um negócio desse? Que salário que ele está recebendo? Como é que ele faz? Por isso é que algumas coisas vão sendo precarizadas, entendeu? Então a gente precisa, se a gente quiser manter essa estrutura, nós temos que multiplicar por 10 o número de certificados emitidos. Ou então a gente adequa o tamanho da nossa infraestrutura para o tamanho da nossa necessidade. Então é nesse sentido que nós trabalhamos aqui. Então não vejo, aí a gente mostra que isso também traz para o ITI um custo, né? Nós somos órgão público, dinheiro público que está aqui, por exemplo, para credenciar um AC, eu tenho que colocar pessoas, recebem salário para fazer isso, para credenciar, demora 2, 3 meses, e como órgão público, se alguém entregou um pedido de credenciamento, seja C, seja E, está cumprindo todo o regramento, eu tenho que credenciá-lo. É custo para o Estado. O que ele vai fazer? Às vezes não vai emitir certificado. Eu fico assim, qual o sentido de alguém que vem para o mercado, credenciou uma autoridade certificadora, uma autoridade de registro, e não emite certificado? Enfim, sim. Mas é o que aqui a gente não pode fazer nada. E aí a gente mostra os números desses aí. Mas então, aí eu queria tocar num ponto sobre a infraestrutura. Há 10 anos não. Em 2010, eu fui para um Certifórum em Recife. E eu lembro que na época lá, uma das pessoas que falou comentou sobre o ponto de atendimento. Eu nem conhecia tão bem essa questão normativa, né? Enfim, era GR e não entendia tão a fundo. E foi a primeira vez que eu me toquei que ele falando abertamente, lá mostrando alguns dados e mostrando o número de ARs. E ele falando, vocês podem estar achando estranho, não tem pontos de atendimento? Não tem pontos de atendimento na estrutura da ICP Brasil. Não existe na nossa hierarquia em ARs. E alguém lá até perguntou, mas e os AGRs? E aí ele falou, a AGR é funcionário da AR. A gente fiscaliza, enfim, a AR. Não, o AGR faz parte da estrutura de todo, né? O AGR é um dos pontos lá, né? A segurança de pessoas e tal, da AR. Não é algo independente. Pula para um outro evento aí, não sei, há menos anos, eu acho que... Enfim, não vou nem dizer a data, para não denunciar, mas uma pessoa do ITI também, na oportunidade, falando sobre a possibilidade de regular a atividade do AGR como um profissional autônomo, como é o caso de um corretor de imóveis, eu lembro até que na época o auditório aplaudia. Então, vocês têm noção
do tamanho dessa capilaridade, vocês sabem por que é desse tamanho. Então, e aí é onde a conta não fecha, nem infraestrutura, nem comercialmente, é onde está a guerra de preço que todo mundo discute, que hoje o grande histerismo da ICP Brasil é preço de certificado, porque na verdade ninguém está preocupado no cliente pagar um preço justo, está todo mundo preocupado só com o próprio bolso, na realidade. Então, qual é o entendimento hoje do ITI em relação a isso? Vocês conseguem enxergar, vocês realmente enxergam, e tudo que é feito é pensado para as A6 e as ARs, ponto final. Vocês conseguem enxergar que existe ponto de atendimento, existe a GR como um profissional autônomo? Existe da parte de vocês algum interesse em criar mais essa camada aí na cadeia, ou a cadeia está grande demais, vamos só diminuir daqui para frente? Enfim, eu tenho muito essa curiosidade, assim, sabe, os dois mundos. Lá ainda tá, até hoje, como é. Então eu tenho lá, eu não lembro o nome da pessoa que falou, não foi Lacerda, foi outra pessoa. Lá em 2010, é a R, ponto, acabou, aí. E aí corta para um outro momento onde se reconhece que existem pontos de atendimento e tratar o AGR como autônomo. Bom, mas aí você me complica, né? Porque o meu vai ficar gravado, tá? Quando falaram, ninguém gravou. É verdade. Não, se não quiser responder, tudo bem, né? Mas é complicado. Eu acho que esse fora a fraude, né? Que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles, eu acho que esse seria o segundo calcanhar, o da perna direita e o outro é o da perna esquerda, não sei. Não, mas não vejo assim, não. Assim, a gente parte... Qual é a nossa lei? A medida provisória. A medida provisória fala de autoridade certificadora e autoridade de registro. Uhum. Isso é a lei. Dali é o ponto de partida. Lá na lei não fala instalação técnica, AGR, ponto de atendimento, nada disso. Então, o nosso limite é ali. Por exemplo, eu vejo o pessoal falar umas besteiras, vai acabar com as AR. Jamais. Está na lei. Uma infraestrutura, em qualquer lugar do mundo, tem uma autoridade certificadora, uma autoridade de registro. Agora, se o nome é AGR, se ele é empregado da AR, se ele é contratado, isso é legislação que a gente chama de infralegal, regulamentação do comitê gestor. Isso pode, hoje funciona assim, amanhã pode mudar, depois de amanhã pode voltar. Então, isso é regulamentação nossa interna da ICP. Agora, a lei é o que está lá, autoridade de registro. Então, aí fica dentro do momento, eu já ouvi isso mesmo, de que nós deveríamos, e era numa época, hoje não tem ninguém, eu não acho que ninguém defende mais isso, mas tinha uma época que achavam que deveria ser uma profissão regulamentada, como as profissões regulamentadas, devia ter um conselho federal de agente, não faz muito sentido, não fazia, hoje não faz nenhum sentido. Na época, poderia até fazer algum sentido, por quê? Porque nós não dispunhamos de tecnologia naquela época. Aquela época era tudo papel, você precisava ter uma sala, você precisava... Como é, mais ou menos, aí algumas das profissões aí que estão regulamentadas. A segurança desses casos está no profissional. Se você olhar as profissões regulamentadas, é isso. A segurança está calcada no conhecimento técnico do profissional. Sim. No nosso caso, no início, era isso mesmo. Os nossos AGRs, no passado, eram muito mais preparados do que é hoje. Sim. Então, não dá para comparar um AGR de 10 anos atrás com os AGRs de hoje. A gente, não desmerecendo nenhum dos que estão... Tem pessoas... É porque facilitou mesmo o processo de emissão do certificado. Eles não precisam mais, sei lá... entender qual é a natureza jurídica de uma empresa. Acho que não precisa mais, no geral, né? Então, esse é o cenário que mudou e que talvez que a gente estava brincando aqui de quem falou isso no passado, não que estava errado de falar isso no passado, era o momento, aquele momento era isso. Para aquele momento, aquela fala estava valendo.
para hoje não faz muito sentido, tá? O que faz Mas aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, porque, enfim, né, eu sou AGR, eu tenho AR, a gente credenciou uma AC, mas assim, eu entendo realmente que muita gente se sente ameaçada quanto mais você dá autonomia à emissão. Quando, na verdade, a gente pensando como um negócio mesmo, quem empreende na certificação digital, na ICP Brasil, quanto mais tecnologia, melhor, senão a gente fica para trás. E aí a gente vê muita gente querendo puxar para a burocracia, para mais camadas de serviço, para mais pessoas ali atuando, um atendimento mais lento possível mesmo, para você só conseguir atender 2 pessoas num dia, para poder cobrar mais caro. Quando, na verdade, se a gente continuar nesse ritmo, qualquer coisa vai passar na nossa frente, muito em breve, né? Porque quando a gente fala que quando a tecnologia não... Você cria burocracia demais, que inviabiliza o uso, o mercado, o governo, a sociedade encontra outra maneira de fazer. Então é isso que as pessoas têm que entender. Então o que a gente está falando é que a tendência para frente é menos foco na emissão do certificado e mais foco no uso do certificado. Isso. Então os profissionais, os AGS, essa necessidade de entender para que serve um certificado, da segurança, isso continua, tem que ter essa necessidade. A gente costuma dizer aqui assim, pô, um empresário, ele abre uma empresa, alguém fala para ele que ele precisa de ele não fala nem de um certificado digital, eu escuto pessoas falando assim, não, precisa de um SNPJ, é isso que ele precisa. Ele não sabe para que serve, para o que é, alguém fala para ele, ele tem que ir lá, ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo, para que serve. E talvez não precise saber mesmo. O que ele precisa saber é que ele tem que assinar uma nota fiscal. O que está por trás daquilo talvez seja relevante para ele. Ele faz várias coisas para conseguir emitir aquela nota, né? Ele vai fazer o certificado, ele vai procurar um sistema, ele vai procurar uma impressora, ele vai procurar um computador. Ele quer a nota. E aí ele vai procurando fornecedor para tudo que ele precisa para conseguir gerar aquela nota no final das contas. E se a gente coloca o certificado, é uma das coisas, talvez o mais barato de todo esse processo. Se a gente cria uma burocracia, uma inviabilidade para ele fazer isso, o Estado, a sociedade encontra outra maneira de emitir nota fiscal. Ele tira o certificado do processo. Como no passado não tinha certificado. Exato. Então, e tinha nota fiscal, né? Tinha nota fiscal. E hoje tem a nota fiscal com certificado digital e certificado digital do ICP Brasil. Então, a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente pensa aqui é assim, como é que eu posso entregar um certificado de pessoa jurídica de forma mais rápida, mais prática? Então, esse é o nosso trabalho. Agora, o que ele vai fazer com o uso do certificado? Aí ele precisa de um auxílio de um profissional, hoje esse profissional, eu entendo que é o AGR, é quem está lá lidando no dia a dia com o cidadão que vai usar o certificado. Então, para mim, é uma mudança de postura e uma mudança natural. Não tem como a gente imaginar que nós vamos continuar emitindo certificado, como emitimos hoje, daqui a 10 anos. Não tem como imaginar que daqui a 10 anos nós vamos estar usando ainda cartão e token. Eu não consigo imaginar isso. Então, Mas você enxerga um cenário com A6 e ARs daqui a 10 anos? Com certeza. Com certeza. AC e AR, com certeza. Porque é o que está na lei. Enquanto tiver uma lei... no Brasil, um AC e um AR e ICP Brasil. Enquanto existir uma lei que está lá, posta, e não tem nenhum cenário que eu ouvi, nenhum comentário, absolutamente nada que diga coisa diversa disso. Uma autoridade certificadora, uma autoridade de registro, sempre. Isso sempre. E vai ter um certificado entregue para um cidadão. O que eu escuto muito aqui é assim, e esse é o que a gente imagina, é que esse cidadão vai ter o cidadão que gosta de ser atendido presencialmente. Ele gosta de ir lá, tomar o café, bater um papo, entender, conversar, coisas da vida.
vai ter o cidadão que é o prático que ele quer fazer aqui pegar o seu smartphone aqui e para emitir, assinar e não quer conversar com ninguém e vai fazer. Tem outro que vai fazer uma videoconferência, que pode fazer. Esses cenários, aí cada lugar, eu conversando com pessoas aqui, ele falou assim, não, o pessoal de capital, das nossas capitais, é esse pessoal mais correria, que a gente chama. Ele não tem tempo para perder, para se deslocar. Agora, o pessoal de cidades menores, de interior, eles não estão, sabe, o tempo que ele vai deslocar da casa dele até um escritório para emitir um certificado, talvez vai ser mais rápido do que ele arrumar o computador, colocar o áudio ali, funcionar, botar... Então, cada um tem o teu público e por isso que eu não acredito que isso vai acabar, não acredito que vai acabar, por exemplo, a gente estava falando aí de ponto de atendimento, a gente acabou, nunca existiu um ponto de atendimento, e o que tentou num passado era minimamente regular isso, né? Porque estava meio um certo descontrole, tentou regular, não deu certo, essa é a realidade, e não deu certo. E na época, e aí é importante entender, na época nós estávamos num momento que não dispunha de nenhuma tecnologia que desse segurança para a emissão do certificado. Então aí as pessoas às vezes esquecem que nós que estamos aqui, a gente está olhando para o cenário de tecnologia. Então, e aí volta no que a gente vai falar um pouquinho mais, tem a ver com fraude. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando foi que introduziu 2 AGRs na ICP Brasil? Quando teve o primeiro caso de fraude. Então, teve um cenário de fraude, a gente detectou o cenário de fraude e falou assim, como é que a gente minimiza isso? Não tinha tecnologia nenhuma para fazer, nós colocamos 2 AGR, aí começamos a fazer, olha, você tem que fazer curso de grafotecnia, tem grafoscopista, você tem que saber como é que ele assina, como é que faz. Então, esses cenários é em decorrência do cenário que a gente está enfrentando. Quando a gente acabou com essa norma de ponto de atendimento, que agora o AGR direto, por quê? Porque nós já tínhamos tecnologia, a gente começou com a captura biométrica. Então agora eu já tenho uma captura biométrica, eu tenho batimentos eletrônicos para fazer, eu não preciso ficar preso numa burocracia. Porque 2 AGRs é bom? Mas se você não tiver recurso de tecnologia para fazer, um vai fazer e o outro vai carimbar. E falha, né? Onde tem também, onde você consegue implementar tecnologia, aumenta muito a precisão. Então é isso o que a gente tem, e hoje a gente tem condições de emissão de certificado com os batimentos em bases públicas, né, bases oficiais. Então a gente tem, e por isso que eu estou falando que a tendência de aumento de certificado por videoconferência. Tem um ponto, na videoconferência tem um pré-requisito importante para a videoconferência, é que o cliente precisa ter uma CNH. Significa que você vai fazer um batimento dele contra uma base pública. Então, isso reduz as possibilidades de fraude. Quando eu tenho uma redução significativa da possibilidade de fraude, eu tiro uma série de burocracias que estão me amarrando ali. Burocracia a gente chama de custo também, né? Sim. Então, é isso que eu acho que é a tendência que a gente vai fazer. A gente tem alguns movimentos no futuro que isso pode trazer impacto para a gente, a hora que isso estiver pronto, acho que é um impacto positivo para a gente, que o Brasil está passando por uma reformulação no seu documento de identidade. Sim. Então, as novas carteiras de identidade começam a ser emitidas, a gente já tem um volume ainda pequeno, mas eu acho que 2024 deve tomar uma nova tração disso, um volume de emissões, e isso pode se a gente se apropriar disso no sentido de fazer uso de base de dados dessas informações, disponibilizar isso para as autoridades certificadoras, pode facilitar ainda mais a emissão do certificado. Tá? Possivelmente não muda custo, né? Eu imagino que todas essas mudanças, é importante dizer, a gente conversa com algumas pessoas aqui, assim, depende de como você enxerga, né? Eu vejo assim, se a gente tem o preço do certificado, tem pelo menos acho que uns 10 anos que está estabilizado no mesmo valor para o cidadão.
Não houve um aumento. Não, na teoria. Não, aumento não. Diminui, né? Mas é como eu já falei aqui em alguns episódios, mas eu também acho que é uma característica da tecnologia. Tudo que é tecnológico começa mais caro e vai barateando conforme vai sendo acessado, né, consumido por mais pessoas. Então também não dá para vender um certificado a R$200 para 100 pessoas e querer vender pelos mesmos R$200 para 1 milhão de pessoas. Não tem muito cabimento se você tem outros mecanismos, né, que vão reduzir os custos. Eu sempre digo, a gente antes conseguia um AGR, né, com atendimento externo, visita no cliente, a gente tinha uma média de 6 atendimentos por dia. Hoje o mesmo AGR faz mais de 20 atendimentos. Então, não tem como custar a mesma coisa também, né? O nosso custo acaba reduzindo. Eu tenho uma pessoa conseguindo produzir muito mais. Então, é isso que eu acho que faz parte. Então, é uma precificação. Igual você vende qualquer outro produto, você vai precificar o seu produto, o seu serviço. Tem que ter um parâmetro, né, para precificação. E o que eu enxergo, que muita gente que reclama de preço, reclama porque quer ganhar mais mesmo. É lucro. É tipo, não interessa se agora eu emito mais, eu vou só ganhar muito mais. Não interessa se meu custo reduziu, eu não vou repassar isso para o cliente final, né? Não faz muito sentido. Mas é isso mesmo. E aí, acho que na sequência aqui, talvez eu falar um pouquinho de fraude, né? Sim. Não sei. Importante. E aí a gente tem no nosso caso, a gente tem uma preocupação, né, com fraude e aí a gente também, nesse olhar, tá, que a gente também, uma das vertentes nossa de atuação, de auditoria, de fiscalização, né, então só para que eu sempre pontuo isso que é importante, todas as ACs, todas as ARs são anualmente auditadas. E não são auditadas pelo ITI, mas o que o ITI faz? O ITI faz essa auditoria, que a gente fala assim, terceirizando o processo. O que nós fazemos? Nós credenciamos as empresas de auditoria. Então, elas se apresentam aqui para o ITI dizendo, olha, eu quero auditar as ACs e as ARs. Nós fazemos uma avaliação técnica, se eles têm capacidade técnica de executar o trabalho, e nós os autorizamos. E todo ano, necessariamente, um AC e um AR tem que apresentar um relatório de auditoria para o ITI. Então, essa é a maneira. Assim, vocês auditam todas as ACs? Sim, todas as ACs. Todas as AR? Todas as AR. Agora, é o tempo todo dia, todo dia, 24 horas? Não, né? Mas todas são auditadas. Vocês têm capacidade de fazer isso? A nossa capacidade de fazer isso é por meio dessas empresas autorizadas pelo ITI, que fazem esse trabalho. E o que nós fazemos de fiscalização? As nossas fiscalizações são muito pontuais, em função do que a gente observa no mercado, em função de fraudes que ocorrem. Então, esses dados que a gente tem na nossa área, a gente tem uma área que a gente chama de um setor aqui, né? Que a gente chama de inteligência e inteligência de combate à fraude, né? Que é o que a gente faz, que aí faz uma série de cruzamentos, uma série de informações, e a gente mostra, no Certify eu mostrei que a gente tem o que eu chamo, né, de um índice de confiança. O que é esse índice de confiança? É a diferença entre a quantidade de fraude e a quantidade de certificado. E não tem nenhum lugar que eu vi de quem tem coragem de falar também, que tem isso, né? Fraude, as pessoas não falam, né? Você fala assim, e aí tem alguns dados, fala assim, qual é a quantidade de fraude bancária? Ninguém fala. Quantos são, qual é o volume. O que se sabe é que os bancos reservam não sei quantos bilhões para cobrir o prejuízo com fraude. Só isso, ninguém fala. Se você falar de governo, então às vezes as pessoas assim, falam muito pouco, dizem, estimam o desvio em não sei quantos bilhões, mas ninguém traz números. Os nossos números aqui, eles são, dentro do que nós conhecemos, os mais reais. Então, o que a gente chama de o nosso índice aqui que a gente chama de índice de confiança, ou seja, é 99,99.
Então, assim, a gente tem um número reduzido de fraude. Existem fraudes? Existem. Sim. E por isso que nós trabalhamos nisso, é o nosso maior investimento aqui, é para manter a fraude no nível, se é possível dizer isso, controlado, porque não tem controle. A gente não ainda não vamos dizer assim, nós não aceitamos ainda as fraudes, tá? Eu me recordo, dá para aceitar. Então, a gente começou isso acho que 2000, se não me engano, não sei se 2008, 2009, a gente começou a fazer norma pensando em fraude e tal, e a gente apresentou isso no comitê gestor, e aí tinha uma pessoa lá, experiente, que lidava com fraude, e ele falou assim, não, tá bom, vamos fazer desse jeito aí, vamos autorizar, vamos fazer, mas daqui a pouco vocês se acostumam com as fraudes. Se acostuma com a fraude como talvez o setor bancário faz, ou seja, ele não se acostuma no sentido assim, aceita não, ou seja, ele admite e provisiona isso, eles têm recurso para fazer e tem um custo para isso, né? No nosso caso aqui a gente não pode fazer isso, ou seja, se a gente aceitar no sentido de se acostumar com a fraude, a gente coloca em risco o produto. Isso. Aí a pessoa vai lá assim, bom, a principal diferença que tem de um certificado digital dos outros produtos de segurança que existem é essa segurança que traz para ele. Saber que aquela pessoa foi identificada corretamente, que aquela pessoa representa aquilo lá. Quando você entrar num site, saber que é aquele site. Quando uma pessoa assinar um documento, saber que é aquela pessoa. Se você perde isso, você perdeu a credibilidade do teu produto e aí não faz sentido ter não sei quantas ACs, não sei quantos ARs, não sei quantos AGRs. Então, isso é questão mesmo de sobrevivência do mercado. Então, esse é o olhar do ITI. Solidária, né? Também, porque uma fraude em qualquer lugar da cadeia acaba comprometendo a confiança de todo mundo. Compromete aí, nesse caso, nós não temos concorrentes aí, viu? Aí todo mundo junto, todo mundo parceiro, e o ITI está nisso, a gente não usa esse termo, né, de responsabilidade solidária, porque isso está no termo... Mas a gente é responsável no sentido de combater, de ajudar, no sentido de estar junto com as ACs, encontrando maneiras de se fazer isso. Então, a gente tem algumas coisas que a gente trabalha aqui ao longo do tempo para tentar identificar mais rápido possível uma fraude. Porque isso diminui o impacto do uso do certificado. O certificado tem uma grande vantagem sobre outras tecnologias. A hora que você identifica um certificado que foi emitido por fraude, você revoga ele, cessa os efeitos do uso dele. Sim. Diferente de outros mecanismos de fraude que você não tem jeito, você não cessa aquele efeito. Então, a gente tem trabalhado para reduzir esse prazo para identificar as fraudes, e também a gente fala como detecta as fraudes, qual é a preferência dos fraudadores, entendeu? Então, se eu pudesse dar um conselho para um AGR, alguém chegou para emitir um certificado de forma presencial, apresentou um documento de identidade, segunda via, emitido às vezes em ele é de um estado, emitido em outro estado, para emitir um certificado de pessoa física, esse, não dizer que é fraudador não, mas ele está no teu risco maior do que chegar a um certificado de pessoa jurídica, um contrato, ou por videoconferência, ou por outro mecanismo. Então, essas coisas o AGR tem que entender. A gente tem enfrentado fraudes, e acho que isso é importante, tá? Na maioria das fraudes, e pelo menos em grande volume, tem a participação de um AGR. O AGR faz parte do negócio criminoso. Quando uma quadrilha encontra quando ele não é da quadrilha, que em alguns casos ele encontra um AGR que facilita a vida dele, ali ele emite 5, 10, 20 certificados. Então, por um lado, o AGR, a gente fala assim, é importante o AGR ter conhecimento, ser bem instruído, ter capacidade. Por quê? Porque ele está dentro de um sistema em que ele pode ser um mecanismo importante
de fazer o trabalho correto de uma PKI. Uma PKI só existe se você vincular corretamente uma pessoa a um par de chaves. Então, se você falhar nesse início, todo o sistema não tem mais sentido. Então, por isso a importância que a gente chama hoje de AGR, da pessoa que faz a identificação. Muitas das fraudes são evitadas por percepção do AGR. Sim. Então, aqueles AGRs que são mais capacitados, ele sabe que ele está correndo um risco de ali ser uma pessoa de bem, que é a maioria, por isso que a gente está falando do índice, 99,9% das pessoas são de boa índole, são pessoas que vão lá emitir um certificado correto. Mas tem aquele 1%, lá, não é bem menos de 1%. Aquele 0,01%. 0,1% é vagabundo. Tem demais. E aparece sempre, né? Eu vou fazer um corte dessa parte sobre o AGR. Chegou alguém com um RG, emitiu um certificado de pessoa física, nasceu num lugar, o RG é de outro, liga a antena, né? Porque isso é onde tem... e o pessoal... Muitas pessoas não entendem, né? Eu acho que até vai servir esse episódio para tentar mostrar para os AGRs do tamanho da responsabilidade que eles têm, né? Eu digo muito lá na Certe Mais que a AGR tem que saber o que está fazendo. Ele não é um digitalizador de documento. Ele é um agente de registro. Então, se ele não serve para identificar uma pessoa e ele vai digitalizar qualquer coisa que entregarem na mão dele, qualquer documento, não deveria nem existir. Porque isso uma máquina faz, né? O cliente, enfim, a pessoa poderia subir esse documento, fazer um upload aí em qualquer plataforma e estava resolvido. Não faz sentido uma pessoa estar ali na frente dele e ele só digitalizar documento, não analisar, não ter o senso crítico. Quando eu fiz o curso de AGR, alguns anos atrás, eu lembro que assim, a regra era, a pessoa está errada. Você tem que encontrar o erro. E aí você vai descartando, vendo tudo que pode estar errado e conferindo. Será que isso está errado? Não, está certo. Será que isso está errado? Não, isso está certo. Quando você descarta todas as hipóteses de erro, pelo menos o que está ali ao seu alcance, né, de conhecer, aí você vai lá e libera o certificado, diz que está ok, emite certificado para aquela pessoa, você fez a identificação dela. Agora, muita gente parte da ideia de que tem que entregar o certificado para o cliente, que quer brigar com a central de verificação, que quer que aceite o RG, que está errado, que está fora do padrão, que tem indício de fraude, porque tem que liberar o certificado para aquela pessoa que está na frente dela. E eu acho que a lógica do agente de registro deveria ser outra, né? Enfim. Seguramente, isso é um ponto importante. E aí isso vale para a AGR, isso vale para servidor público, isso vale para qualquer cidadão. Se você está ali para cumprir um propósito, no caso da AGR, identificar corretamente uma pessoa. E no caso do servidor público, prestar um bom serviço, no caso de um médico, enfim, para cada uma das profissões. Quando você não cumpre aquele teu propósito, não faz sentido você existir. Exato. Então, por isso que é importante, é lógico que assim, a fraude a gente vai combatê-la com o uso intenso de tecnologia, não tem outro mecanismo, tá? Então, sim, a gente está falando, e aí acho que é importante, a gente tem conversado com as ACs que a maioria das fraudes, o percentual de fraude de videoconferência é muito baixo. Existe fraude em videoconferência por alguns outros motivos, tá? Então, às vezes, uma pessoa se passa por outra, e em algumas situações ele fez a fraude, inclusive, já na própria CNH, tá? Sim. Ele faz uma fraude lá na origem, e aqui ele precisa passar por isso, acontece. Mas, como eu disse, a maioria é com o uso de RG. Então, a gente tem orientado as ACs que eles tenham uma trilha na central de verificação, que para esses casos que a gente está falando, por exemplo, nesse cenário que a gente está falando aí, é uma pessoa física, ele fez atendimento presencial, apresentou uma RG, uma segunda via, então, que ele faça procedimentos adicionais ao que a norma já preconiza, entendeu? Então, a gente já tem recomendação de que ele, mesmo que não precise, faça um batimento com data valid, obrigatoriamente. Por quê? Porque se der ruim lá no data valid, não der match no data valid, você já descarta logo essa emissão, você nem vai adiante. Se ele não existe no data valid, que é uma possibilidade,
só faz sentido ele ir presencial hoje se ele não tem uma CNH, né? Uhum. Se ele não tem a CNH, ele não consegue, ele não está elegível para videoconferência, então ele pode ir no presencial. Ele precisa necessariamente concluir todo o processo de cadastramento no PSBio. Então, às vezes, as fraudes que a gente brinca aqui, que assim, seguramente, sem medo de errar, 90% das fraudes que são cometidas são evitáveis. Sim. Então, se o AGR fizer o que ele tem que fazer, se a central de verificação fazer as verificações que tem que fazer, se a AC fazer as verificações que ela tem que fazer, cumprir o regulamento certinho, esperar a resposta do PSBio, fazer o match com o data valid, se eles fizessem isso, as fraudes seriam evitáveis. Então, a gente fica e aí é o mercado privado, ele fica fazendo um balanceamento ali entre comodidade para o cliente, de atendê-lo mais rápido e com a possibilidade de fraude. Ou seja, isso que eu estou falando de fazer e de executar esses procedimentos adicionais toma mais tempo. Então, num cliente que você vai fazê-lo aí em 15, 20 minutos, talvez vai demorar 2 horas, talvez vai ter que voltar no outro dia. Então, isso é ruim para o negócio. Mas é o risco que a gente está correndo. Para o negócio continuar existindo. Tá ótimo. Exatamente. Então, tá bom, Pedro. Acho que a gente já se estendeu. Você me deixa fazer uma perguntinha rápida. 2. Assim, só uma curiosidade, né, de AGR Média. Como é, assim, o dia a dia? Você falou aí sobre as auditorias, né? A gente faz auditoria lá terceirizada. Mas vocês analisam esses relatórios para confirmar se está tudo ok? Vocês agem também por provocação, né? Chega uma denúncia, vai aí para o seu e-mail, cai na sua mesa, vai para outra pessoa que vai apurar isso detalhadamente. Existe algum tipo de fiscalização por amostragem? Como é, assim, no dia a dia? Ou é só assim, tem tanta coisa que é apagando muito incêndio mesmo, né? Porque até sobre o que chega, eu tenho muito essa dúvida, porque muita gente fala, né? Todo mundo fala demais. Mas poucas pessoas de fato agem e ficam, reclama da fiscalização, reclama que não estão cumprindo a norma. Mas chega muita denúncia sobre isso, vocês apuram todas as denúncias que chegam, existe um delay aí, hoje vocês têm um padrão de, sei lá, hoje cada demanda que a gente recebe tem tal prazo para ser apurada, ou vocês acabam perdendo muito tempo com denúncias também infundadas, coisas que não existem. E fora isso, geral, eu vou falar logo tudo para você dar uma resposta só e a gente conseguir encerrar, que eu já tomei muito do teu tempo, né? As fiscalizações que a gente vê aí, que muita gente comenta sobre, e-mail repetido, uma pessoa que está usando o nome de uma certificadora e não existe, porque antes era só dizer que a pessoa não existe. Aí entra naquela discussão lá que a gente falou, sobre CAR ou não. Aí agora eu vejo que toda vida que alguém recebe uma proposta comercial e joga num grupo lá para reclamar da vida, aí outra pessoa vai lá e tira um print do site do ITI para ver se aquele nome que está sendo divulgado existe, não existe, se pode, não pode. Qual o tamanho da questão que envolve isso de fato? A denúncia, ele está dentro do pacote de fiscalização, tá? Como é que o ITI age com as fiscalizações? As fiscalizações, elas ocorrem por meio de um planejamento que nós fazemos. Então, tem um planejamento anual dividido em semestral, que a própria norma diz assim. Então, nós fazemos o nosso planejamento, o que eu vou fazer, o que a gente está observando do mercado, de atuação, e fazemos uma fiscalização programada. E como é que nós fazemos? Aí tem um planejamento de fiscalização. Eu tenho uma limitação de pessoas, e não dá para fiscalizar as 2.500. 2.500 AR são auditadas, e esses relatórios de auditoria, eles são analisados, tem uma análise individualizada, ler cada um dos relatórios? Não.
Não. Mas aqueles relatórios que você tem lá os conceitos, aqueles que têm não conformidades, a gente vai acompanhar essas não conformidades, aqueles que estão deficientes, aqueles que estão inadequados, aí você tem um tratamento, que são a minoria, tá? Sim. Então, esse você tem um tratamento em função daquelas não conformidades que estão descritas no relatório, aquilo é subsídio para o planejamento de fiscalização. Olha, se eu estou entendendo que está apontando aqui não conformidade desse cenário aqui, eu tenho que fazer uma intervenção de fiscalização, tá, específico de um determinado assunto. Então, esse é a forma de fiscalização. Então, quando nós fazemos uma fiscalização desse modo de planejamento, é porque já tem um histórico de problema recorrente, e aí, sempre que tem fiscalização, hoje raramente tem uma fiscalização específica em uma determinada autoridade certificadora, num conjunto de autoridade de registro daquela autoridade certificadora. A gente faz isso muito mais de forma vertical, ou seja, é aquilo que está ocorrendo num conjunto de ARs. E qual é o critério para me escolher? Por que eu vou escolher a AR A e não é a AR B? Então, isso é um critério que nós utilizamos aqui, aí você pode levar em consideração N fatores, desde o volume de certificados, desde o volume de AGRs, desde da forma de atuação, onde ele está emitindo certificado. São vários critérios que nós utilizamos para fazer esse planejamento e chegar, olha, o meu resultado da fiscalização, eu vou conseguir mudar esse cenário que está ocorrendo na infraestrutura por meio dessa fiscalização, porque eu vou conseguir ali ter uma atuação, embora pontual, sim, mas significante para nivelar o mercado, tá? Não no nível concorrencial, mas no nível técnico. Sim. E a outra atuação de fiscalização é por meio de denúncia. Uhum. E as denúncias, elas são tratadas. Então, tem a ICP Brasil está dentro, a gente não tem um canal próprio de denúncia. O canal é o canal geral do governo federal, é por meio dessa plataforma que se coloca as denúncias. Nós temos um prazo não para tratar a denúncia, mas para responder a denúncia. Então, são 30 dias, sendo prorrogado por mais 30, que eu recebo a denúncia e faço o que a gente chama assim, de uma análise preliminar. Então, assim, usando um termo mais chulo aqui, tá? Tá mais caído, falar assim, ó, isso aqui é choro de concorrente. Não tem demais, não tem? Tem. Então, assim, porque o fulano está fazendo assim, fulano está fazendo assado, aí quando você vai, não tem lá dizendo que ele está descumprindo uma regra, não tá, porque ele está achando que está fazendo assim. Então, N coisas aqui que a gente recebe. Perde muito tempo com isso? Perde. Todas as denúncias que chegam, nós temos que dar tratamento a ela. Mesmo que seja responder, isso aqui não tem elemento suficiente para fazer um prosseguimento na apuração, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Algumas delas, assim, tinham muitas, tá? Era, sei lá, agora deu uma parada nesse aspecto, que era assim, fulano tá no Reclame Aqui, porque hoje Reclame Aqui é direito do consumidor, não é comigo, eu não tenho nada a ver. Nossa questão aqui está descumprindo o regulamento técnico? Tá, se está descumprindo o regulamento técnico, é comigo, é conosco, nós vamos fazer a apuração. Agora, é briga de concorrente, é porque isso, porque aquilo, não é conosco, é um mercado privado. O consumidor está insatisfeito, direito do consumidor, ele que faça em outro canal, não aqui. Tendo o elemento suficiente de descumprimento de regra, algum indício que mereça algum aprofundamento nosso, aí sim a gente instaura um procedimento ainda não de fiscalização, mas um procedimento deixa eu ouvir o outro lado. Uma coisa é que você está me dizendo, o denunciante está falando que está acontecendo isso. Deixa eu ouvir o outro lado da pessoa que ele está denunciando. Dá um prazo, ele faz o seu arrazoado ali. Quando você não tem prova documental, elementos materiais ali que deixa claro a irregularidade. Sim. Ouve o outro lado e aí chega às conclusões. E encerra aquela denúncia, na avaliação que nós fazemos aqui
aquilo não faz muito sentido, não tem descumprimento de norma, a gente encerra a denúncia. Se tem descumprimento de norma, neste caso a gente pode fazer duas coisas aqui. Quando a gente chega à conclusão que tem descumprimento de norma, eu posso pegar aquele tipo de descumprimento de norma e alimentar o meu planejamento que eu estou fazendo, o planejamento anual. Uhum. Quando aquilo é grave, que envolve emissão irregular de certificado, aí necessariamente eu abro uma fiscalização para apurar e aí, consequência disso, possivelmente vai ter uma penalização. Então, coisas do tipo, então já recebeu denúncia aqui de que o AGR está ficando com o certificado do cliente, mandando por e-mail. Fiscalização direta vai descredenciar a AR. O resultado final pode ser o descredenciamento da AR. Por quê? Porque aí você que é contratado para trazer segurança para a infraestrutura, você está corrompendo a infraestrutura. Sim. Você está fazendo alguma coisa que você não pode fazer. Então, nesse caso, aí a fiscalização, se for o caso para a atividade da R, até ele se corrigir, e se não tiver conserto, vai ser descredenciado. Uma coisa que você falou aqui que é importante, diminuiu, mas só entendendo o raciocínio. Você tem um certificado do tipo A1, tá? Que é a maioria das emissões. Ele é em software, você tem a possibilidade de fazer cópia dele e você recebe o comando para emitir o certificado por e-mail, certo? Esse é o procedimento. Sim. Como é que você pega um certificado do Pedro, certo? E manda para o seu e-mail? Eu quebrei a segurança. A outra pessoa está com a minha chave. A chave está comprometida. Nesses casos de e-mail, se for e-mail de AGR, o certificado tem que ser imediatamente revogado. É comprometimento de chave e a AR tem que ser penalizada. Não, é inadmissível. Então, algumas ACs fazem isso, já bloqueando direto, ele nem permite que você coloque no certificado do usuário o endereço lá de e-mail do AGR. Mas eu sei, tá, já me falaram que o AGR cria um e-mail alternativo, ele cria um e-mail 2 lá. Não. Agora, se ele está fazendo isso, é alguém que não deve estar dentro desse sistema, ele vai fazer outra coisa, tem outras atividades que ele pode fazer, menos está dentro da infraestrutura de chaves públicas. Por quê? Porque ele é contratado, ele existe para isso, para você garantir que você está entregando a chave. Isso tem um artigo da medida provisória que diz que a geração, a guarda, custódia da chave é exclusiva do seu titular. Ele não pode passar para ninguém. Quer dizer, depois que ele recebeu, se ele quiser... Se ele quiser. Nem para o contador, né? Pedro, vou aproveitar para usar esse podcast muito. A gente falando no dia a dia, a gente cansa de dar as mesmas instruções, de explicar. Imagino vocês, né? O quanto é tão óbvio e precisa ser dito, né? Então, algumas coisas, tá? A gente vai... Por isso que tem uma outra pauta, que a gente está chamando de pauta modernizante, a gente vai fazer algumas mudanças em função desses cenários que a gente já experimentou, que é um cenário que não é muito bacana, tem melhorado, mas ele não está ainda adequado, que é essa possibilidade, principalmente isso é muito comum com pessoa jurídica, tá? Uhum. Do certificado estar com o contador, tá? E aí, assim, não que está certo, tá? Tá errado. Tá errado. Mas a gente não pode brigar também com a realidade, tá? A gente tem uma coisa que é mais ou menos o óbvio. E a realidade é que, assim, o empresário, ele quer emitir uma nota fiscal, ou ele quer fazer alguma coisa. E aí, para ele confia no contador. Tem uma relação de confiança, né, ali com o profissional. Ele fala, não, faz aí, ou às vezes é o contador, ou às vezes como a gente fala, é o técnico lá da TI que precisa pegar aquele certificado e colocar ali dentro de um software. Esse é o modelo real, é o modelo da prática. Por isso é que a gente está falando, o próximo passo que nós vamos estar falando primeiro, essa hipótese de certificado em software para a pessoa física vai deixar de existir. Nós vamos para o certificado em nuvem. Por isso que a gente está falando de acabar o A1 para a pessoa física. Uhum. Tá? Em função disso, dessa insegurança que pode estar havendo no uso do certificado. Então, a gente acabaria com o certificado do tipo A1
para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, a gente está pensando em um outro tipo de certificado específico para emitir nota fiscal. E aí a gente sai um pouquinho desse cenário sombrio aqui de que o seu certificado da pessoa jurídica está na mão do contador, está na mão do técnico de TI. Então a gente vai estar regulando para lidar com esse cenário. E esse certificado vai ser exclusivo para emitir a nota fiscal. Ele não vai poder assinar um contrato, ele não vai poder quebrar sigilo, não vai poder fazer outras coisas que um certificado digital padrão pode fazer. Então ele vai ser um certificado específico para a nota fiscal, que é aquele propósito que a empresa precisa, tá? Então é esse o cenário que a gente está fazendo, está pensando nele aí. E o nome fantasia da R? Que eu perguntei rapidinho. Nome fantasia? O que Sim, é isso? que se usa em site, o pessoal manda proposta em WhatsApp para conseguir clientes, e aí muito, sei lá, a R tem um nome, né, no ITI. Então, sei lá, a RX. E aí, se ela quiser usar como nome fantasia, a RY, ou só Y, sem a R, sem ter comercialmente, né, em propaganda, no Instagram, anúncio, não é permitido? Não é permitido. Porque assim, aí assim, a gente tem que entender dois cenários aqui. Como eu disse, nosso regulamento é mais técnico. Sim. Tá? Então, ele está credenciado como... Se ele quiser quiser trocar o nome dele aqui pelo nome fantasia, ele troca, não tem problema, tá? Uhum. Se ele chama RY e ele quer ser conhecido como Casas Bahia, ele troca o nome da R para Casa Bahia, não tem problema. Ele usa o nome fantasia que ele quiser utilizar. O que ele não pode em um momento eu uso a RY, no outro eu uso a RX e é a mesma empresa. Aí é o que o mercado está falando, assim, que é um outro cenário, tá? E vamos dizer assim, que é os AGR, como se fosse AGR autônomo. Não existe isso. Tá? Não existe. Um AGR é necessariamente um empregado da AR. Ele é um empregado, é um preposto, ele é o representante daquela AR. Então, se eu trabalho para o ITI, eu não posso me apresentar dizendo que eu sou da Receita Federal. Como? Não tenho, eu sou do ITI, eu tenho que me apresentar, eu tenho que vender meu produto, tenho que fazer que eu sou do ITI, porque é de lá que eu sou. Sim. Então, quando eu faço isso, dizendo, olha, eu sou do ITI, mas eu me apresento como sendo da Receita Federal, não tem sentido, não tem, do ponto de vista normativo, não tem nenhuma norma dizendo assim, isso é proibido de fazer. O que tem é que você tem que se apresentar. Para o consumidor, isso tem outra característica lá. Isso aí é propaganda enganosa, enfim, você tem outros cenários que, embora não esteja aqui tipificado, aqui explicitado na norma, é algo completamente incoerente com uma política de segurança que você tem que vender credibilidade, confiança, esse é o nosso negócio, e você já começa com o modelo errado. Como é que você está dizendo para o seu consumidor que eu me chamo José, quando na verdade eu sou o Pedro? Como é que você disse que eu sou da RX e na hora de emitir o certificado sai lá RY? Então você já começa com uma relação de desconfiança, quando você tem que ter com o seu cliente uma relação de confiança. Então o AGR sempre é um empregado daquela R. Pode botar no Instagram dele? Pode, mas ele precisa que está vendendo um certificado para aquela R. Se ele usar, e assim a gente está falando isso porque de vez em quando a gente recebe denúncia aqui e alguém está dizendo assim, eu estou vendendo certificado. Eu falo, olha, está vendendo certificado, não disse que é ICP Brasil, não disse qual é a R, eu não sei o que é, não está infringindo. Eu também já ouvi falar que dizer que vende não é um problema, porque a venda qualquer pessoa pode fazer, mas seria a emissão, ele não pode emitir certificado digital ICP Brasil, aí ele tem sempre que identificar qual a R que vai emitir aquele certificado. Se alguém divulgar a venda, tem que estar explícito qual a R que está emitindo o certificado. Não pode ser. Na verdade, é impossível alguém emitir um certificado que não esteja credenciado. Ou seja, é impossível isso. Dentro dos nossos sistemas, isso são travas de segurança que existem. Impossível alguém
que não é credenciado, ou seja, alguém que não é o empregado de uma AR, está dentro do processo de emissão de um certificado. Aí é propaganda enganosa. Sim. Isso aí como diz, é fake news que estão dizendo aí. É verdade. Pois tudo bem, Pedro. Eu me estendi demais, como sempre, né? Te peço perdão se tiver atrapalhado aí a tua agenda. Mas muito obrigada pela nossa conversa. Eu acredito que foi muito esclarecedora e eu acho que serviu também para mostrar o quanto vocês estão atentos com tudo que se discute aqui no dia a dia. O ITI sabe. Ele só não pode intervir em tudo, né? Ele não é o pai da criança para separar ali a briga, a birra, quando um do mercado está brigando com o outro, né? Vocês têm preocupações mais técnicas, né? O mercado não... Enfim, briga de preço ou esse tipo de cisma não se resolve com vocês, né? Vocês estão preocupados realmente com a evolução da tecnologia e a segurança que vai ser empregada, né, na emissão desse certificado, garantir que essa identificação seja feita cada vez de forma mais segura e mais rápida, mais simples, mais fácil para o titular. É isso. Exatamente. Pois muito obrigada, viu? E é isso, pessoal. Encerramos agora mais um episódio, né, do CertiCast. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto o conteúdo. Eu acredito que a conversa foi bem esclarecedora. Muito em breve teremos novos episódios. Eu conto com vocês.